viu? Esses barulhinhos que vocês escutam aí é o Zap, viu? O WhatsApp aqui do no notebook aqui. Aguardar os outros chegar, porque só tem 4 alunos, né? 5 comigo. Manda de novo lá no grupo, pede pra alguém mandar no grupo da sala lá. Eu vou lá. Vou lá no grupo de novo. Pô, nós deve estar dormindo. Então, de preguiçoso. Tem uns que nem faz questão de entrar na live, porque depois a aula vai estar toda gravadinha lá pra eles, então eles estão cagando pra isso. Nem cito o nome. Eu não quero, né? Não tá novo professor Felipe hoje, tá de boa. Oi? Ele tava querendo conversar com o dele, que ele foi gravar. Deixa eu ver se alguém coisa. Opa! Paloma. Paloma entrando, Vitória entrando. Vai chegar em cima da hora. Paloma entrando, Vitória, bem-vindas, bom dia. Bom dia. Acorda, galera. O povo dormindo. Bom dia, prof. Bom dia, meu amor. Mais uma Vitória entrando. A Freitas e primeiro, depois a Ferrari, né? Isso. Gente, lembrando que mesmo que a aula vá lá, suba lá para o YouTube, nós marcamos o nome dos alunos que participam da aula aqui, tá? É feito chamada aqui na aula online, viu? Então, se você não participa, tem falta, porque essas aulas online estão contando como dia letivo, tá? Não se esqueçam disso. Hoje é dia 20, né? Eu acho. Vamos É lá. dia 20. Tô vendo o André aí. A Vitória Ferrari. A Vitória Freitas. A Raíssa. Esqueci de trazer as lentes da câmera, vai ficar assim. A Gabi, tem mais que eu não falei ainda? Eu. A Loma. A Yassanã. Yassanã. Quem é Ninho Sade? É a Gabi. A Gabi? Tem eu também, prof. Quem? Eu quem? A Vitória Ferrari. Já marquei, amor. Beleza. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá tem 9. Então, eu esquecendo de alguém. Eu marquei o André, a Vitória, a Raíssa, a Gabi, Loma e a Sanã. Cadê o Kelvin, o Leonardo, os dois Tá Guilherme? certo, prof. Não tem mais ninguém. Tá, então nós vamos começar, tá? Porque já é 8h01 e nós não podemos passar do nosso horário aqui, porque hoje nós temos 2 aulas. Então, é meia hora para cada aula só, tá? Uhum. Graças a Deus, Beleza. a aula vai até as 10. Amém. Vocês estão me vendo direitinho aí? Hoje só vai ter às 10? Tô vendo Sim, matemática acaba às 10. Começa às 9 e acaba às 10. Ótimo. Não tem Vocês a estão Não tem vendo? aula. matemática, não? Galera, vamos Oi? lá. Nada. Ok, vamos lá. Nós vamos iniciar com artes, tá? Como vocês não têm a apostila, né, de artes em mãos, então vocês vão precisar estar com caderno para anotações, tá? Peguem caderno, caneta aí. Vocês estão vendo essa tela que eu coloquei aí? Uhum. Sim. Ok. Sim. Eu vou colocar nela agora, na tela que a gente vai Tô pegando o trabalhar. caderno, peraí. Vocês estão vendo aí o barroco, né? Sim. Sim. Ótimo, vou aumentar então, tá? Vocês não vão me ver mais, vocês vão ver só a tela. Eu gostaria que Beleza. vocês não mudassem a tela aí de vocês, que permanecesse desse jeito, tá?
Se vocês mexerem, tá? Não entendi, mas tá bom. É assim, na verdade, o único defeito desse aplicativo é que vocês aí, se vocês mexer, colocar a foto de vocês aqui, vai aparecer vocês e não o meu conteúdo. Então, vocês não podem clicar para aparecer vocês, tá? Mas Você isso não quem pode comanda fixar a câmera em uma pessoa só. então, tem que deixar tirar a de câmera só qualquer. aqui, tá? Senão eu não consigo apresentar. Bom, então hoje a gente vai começar falando o segundo bimestre com conteúdo de barroco, tá? Então, barroco é um período artístico, né? Que foi muito importante, porque ele priorizava o quê? A exuberância, a característica principal do barroco é a exuberância e a religiosidade, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E aí eu gostaria que vocês, se vocês forem fazer anotações, vocês falam, prof, espera um pouquinho que eu tô anotando, tá? Mas essa aula vai ficar lá no YouTube depois, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, nosso primeiro conteúdo de artes aí é o barroco, vamos que vamos. Então, o barroco é um movimento artístico, como eu já falei, e também um movimento literário, tá? Vocês também vão trabalhar ele na literatura, tá? Ele foi importante no período colonial, né? Dos países que eram colônias de outros países. E aumentava o quê? O catolicismo, que na época era a religião, né? Mais seguida, né? A Igreja Apostólica, Católica, Apostólica Romana, então, era a mais importante das religiões, e a fé. Na verdade, quando a gente fala em barroco, a gente fala de riqueza, exuberância, glamour, tá? Então, foi nessa época também que foram construídas as grandes igrejas que hoje elas são usadas para as pessoas visitarem, né? Como turismo, visitação. Porque essas igrejas eram tão glamourosas que eram feitas com na tinta tinha fios de ouro, né? E as igrejas tinham pinturas, telas, né? Então, eram igrejas muito lindas. Eu acho que deve ter aí muitas fotos para vocês verem. Então, o barroco nasceu da crise dos valores renascentistas. Lembra que a gente estudou sobre renascimento no primeiro bimestre, tá? Ocasionado, então, por lutas religiosas e pela falência com o comércio com o Oriente, né? Então, os países diminuíram a compra, né, dos produtos do Oriente, que eram as especiarias, tá? Inicia-se, então, no Brasil, 1601, com a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira. Foi o marco do início do barroco no nosso país. Foi a literatura, tá? Então, seu rebuscamento, né, o seu embasamento, ele reflete conflitos entre o homem e Deus, o pecado e o perdão, o material e o espiritual. Isso na teoria, viu? Porque na prática mesmo, o barroco foi muito mais material do que espiritual. Foi muito mais pecado do que perdão. Foi muito mais homem do que Deus, tá? Na prática. Agora, na teoria, ele queria diferenciar cada uma dessas partes. Ele se caracteriza pela busca de detalhe, um exagero, rebuscamento formal. Lembra que eu falei? Tudo muito exagerado, um glamour muito grande. Podem ser notados dois estilos na literatura barroca: o cultismo, caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, valorização do detalhe mediante jogo de palavras. E o conceptismo, marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, racionalista, usando uma lógica aprimorada. O mais utilizado pela literatura era o cultismo, tá? Conceptismo também foi muito utilizado, mas em menor quantidade. Aí nós temos, então, um grande nome da história, tá? Padre Antônio Vieira. Ninguém obteve tantas críticas e inimizades quanto o impetuoso Padre Antônio Vieira, detento de um invejável volume de obras literárias inquietantes para os padrões da época, porque ele instigava, né? Ele falava sobre o que realmente acontecia. Por exemplo, a catequização dos índios, ou palavra difícil de falar. Catequização dos índios, né? Que foi um marco da história. Então, eles enculturavam os povos que já viviam ali, eles tiravam a cultura do povo e ensinavam uma nova cultura para esse povo, né? Que era um grande erro na época. Então, a obra do Padre Antônio Vieira pode ser dividida em 3 tipos de trabalho: profecias,
cartas e sermões. Então, o que foram as profecias? Então, as profecias, elas constam de 3 obras: a História do Futuro, Esperança de Portugal e Clave Cultural. Nelas se notam o sebastianismo e as esperanças de que Portugal se tornaria o 5º império do mundo. Gente, olha só, profecias eram histórias que poderiam acontecer, mas não se tinha certeza se elas realmente aconteceriam, né? Então, por isso o nome de profecias, tá? Minha tela, vocês estão me vendo aí? Estão vendo a tela de novo? Tem uma claridade aqui que está incomodando. Ok, o que seriam as cartas, então? Cartas. Produção literária de Padre Antônio Vieira chegou em cerca de 500 cartas, nelas contendo a relação entre Portugal e Holanda sobre a Inquisição e os cristãos novos na situação da colônia. Então, as cartas, elas contavam o que estava acontecendo naquele momento, né, na atualidade daquela época, tá? Então, as cartas, elas falavam sobre a Inquisição. Vocês lembram que foi a Inquisição, a história? Então, a Inquisição foi aquela época em que as pessoas que não eram tidas pela sociedade como pessoas normais, que eram tidas como bruxas, como feiticeiras, elas eram o quê? Queimadas vivas, né? Então, todos aqueles que não seguiam o padrão de religião que a época impunha, era tida como uma pessoa que trabalhava com bruxaria, com coisas erradas. Então, ela era morta. Tá? Isso foi conhecido como a época da Inquisição. Tá? Os sermões eram os discursos que ele fazia, né? Então, o melhor de sua obra são os 200 sermões. Um dos seus principais trabalhos é o Sermão da Sexagésima, pregado na Capela Real de Lisboa, em 1655. Tá? A obra também ficou conhecida como a Palavra de Deus, né? Este sermão polêmico resume a arte de pregar. Então, ele falava muito sobre a questão da religiosidade, já que no Barroco, ela era o foco do Barroco. Eles usavam a religião, mas é igual eu falei para vocês, não era tanto para o caminho espiritual, mas para o caminho material. Eles tentavam convencer as pessoas de que a religião era o melhor caminho, então elas tinham que fazer o quê? Ajudar a igreja com objetos, com bem material, com dinheiro. Naquela época, as moedas, né? Pagavam-se todos os impostos em moedas de ouro. Para quê? Para que a igreja ficasse cada vez mais rica, porque se tinha alguma coisa que precisava ser grandioso, era a obra de Deus, né? Olha que interessante. Então, o barroco no nosso país. Alguém tem alguma pergunta aí? Tira essa propagandazinha que tá aí, por favor, mãe. Quê? A mini propagandazinha que tá aí. Como que tira? Seu ocultar? É, Professora, Oi. quais são as 3 partes da obra do Padre Antônio Vieira? São os sermões, vou voltar lá, as cartas, os sermões e as profecias. eu vou copiar a hora que saiu o vídeo, porque eu não vou conseguir copiar. Gente, eu tô tirando print. Eu tô tirando print. Depois print. eu mando do grupo. Gente, vocês quiserem que eu vou mais devagar, vocês podem falar, tá? Eu vou mais devagarzinho. Então, as 3 partes são as profecias, as cartas e os sermões, tá? Tá bom. Do Padre Antônio Vieira. Vou mais devagarzinho, tá? A gente tem tempo. Então, aqui nós já falamos. Vamos lá, então. Barroco no Brasil. Então, o período artístico que envolveu todas as atividades culturais foi a primeira escola artística que conseguiu formular expressões tipicamente brasileiras, símbolos do nascente sentimento nacionalista. O Barroco, apesar de ter sido iniciado na Bahia, teve em Minas Gerais o seu ponto alto como arte na escultura, arquitetura, pintura ou música. Gente, é interessantíssimo isso, porque se hoje... Dessas igrejas aí. Então, se você for para Minas, você vai encontrar uma igreja mais linda que a outra, da época do Barroco, e assim, você entra dentro daquelas igrejas assim, e assim, você chega a se arrepia de ver, sabe? É muito bonito o trabalho que eles fizeram, né? Só que assim, é o que eu falei, notoriamente você percebe que não é nada voltado ao religioso, porque na verdade, se você for ver a questão da religiosidade, né, como espírito, você não precisa de ter uma igreja chique para você sentir Deus, né? Então, assim, era voltada mesmo para o luxo, né, para a exuberância, para que as pessoas, que aquilo fosse um marco, que marcasse uma época,
né? Esse era o objetivo principal, então, do barroco. Mas, Mas, professora, oi, o barroco ficou tão comum que já tinha virado um estilo artístico. você falou, repete. O barroco, ele virou uma coisa tão comum que ele deixou de ser voltado somente para as igrejas e começou a ser um estilo artístico. Estilo artístico depois, né? Ah, Porque ele tem fases do barroco, viu? tá. Depois, mais pra frente, vai estudar sobre isso. Ele tem as fases do barroco. Oi? A Rebeca falou que é pedindo pra senhora aceitar ela, que ela tá pedindo desde as 8h05. Ah, é porque eu tô aqui na minha apresentação aqui. É por isso que é bom que todos entrem juntos, né? Nas 8 horas. O Leonardo. Peraí, eu vou pedir pra ela Não, mandar de novo aí. pede pra ela mandar. Vou dar um tempinho aqui no slide. Dá oi, Alice. Fala oi. 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 Eu queria mamar. Você quer um mamá? Oh, mamãe já vai lá fazer um mamá, tá bom? Mamar de banana. Ela É, vai lá, Raíssa, faz um mamazinho enquanto eu aceito o povo aqui. Eu sabia que ia sobrar pro meu rabo. Ó, a linguagem, nós estamos gravando, viu? Vai lá pro Raíssa, YouTube. deixa eu esquecer que eu gravando. Ah, é verdade. Nem A ligo. A boca. maninha foi lá fazer seu mamá, vai lá. Mama lá no sofá, tá? Opa, vai cair. Gente, eu tô dentro do meu quarto de visita gravando aula. Você não tem noção. Porque se eu ficar lá fora, elas fazem tanto barulho. No primeiro dia de aula, eu escutei a minha mãe 2 vezes. No fone e aqui em casa. E olha que eu tava na cozinha. Galera, vou voltar lá para meus slides. Quem mais aí que ia entrar e não entrou? Fica de olho aí, tá? Qualquer coisa vocês me falam, viu? Vou voltar lá. Ainda bem que ficou onde eu parei. Se aparecer alguém mandando coisa ali no grupo, eu aviso. Avisa aí. Ok, vamos voltar. Aí. É alguém aí? Então, o barroco tornou-se uma verdadeira expressão de liberdade em uma fase de dominação e opressão. Né? Ele foi tido como algo que marcou porque as pessoas começaram a expressar mais a sua vontade, né? As coisas que elas gostavam. Então, houve aperfeiçoamento na arte de construir sucessivos para estimular o surgimento dos artistas, especialmente na região das Minas. Os arquitetos e mestres passaram a construir igrejas com 2 torres cilíndricas nos flancos dos frontipícios. E a decoração interior sugeria sinuosidade das pedras entalhadas. Este novo estilo foi usado na matriz de Nossa Senhora da Conceição, Catas Altas, Minas Gerais, e na igreja de Santa Efigênia, também em Ouro Preto, Minas Gerais. Minas é o marco, viu, do barroco no Brasil. As maiores estruturas, assim, que representam essa parte, esse período artístico, está em Minas Gerais. Olha aí, ó, essa igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ó. Catas Altas, Minas Gerais. Olha que lindo. Eu não tenho a menor Foi ideia de qual nessa que aí, é. André? Não, foi lá em Ouro Preto. Nossa, mas é lindo. Vai aparecer aqui uma de Ouro Preto, com certeza. No Rio de Janeiro, uma nova linguagem artística surgiu com características próprias. Imagens de santos destacados da forma arquitetônica e mais leveza nos maiores espaços lisos entre os ornatos. Barroco em Portugal. Vou dar um tempinho na tela se vocês quiserem copiar alguma coisa. O barroco desenvolveu-se dentro de um período que alternava momentos de depressão e pessimismo, com instantes de euforia e nacionalismo. É uma época de crise, turbulência e incertezas que serviu de inspiração para uma arte dinâmica, violenta, perturbada, diferente da clareza, do racionalismo e da serenidade, desejos pelos clássicos. Prof, o Kelvin tá querendo entrar. Olá, então.
Dá um tempinho. Seria bom que todos entrassem 8 horas, né? Já fico acordado faz tempo esperando o bagulho aqui. Pois é, eu também, quando é 5h30 da manhã, eu tô de pé. Hoje mesmo acho que era 5 horas. Ali, mamar. Tem pessoas que 5h30 foram da dormir mais manhã. tarde. E eu fiquei acordada. Então, pessoas dormem mais cedo. Eu vou tentar, mas não prometo nada. Mas eu vou repetir aqui o que eu falei antes ali, tá? Essas aulas, elas estão valendo como aulas presenciais. Então, quem não está participando da aula vai ficar com falta, tá? Então, é importante que o aluno esteja aqui. Esse é o objetivo da escola, né? Porque se fosse para vocês entrarem a hora que vocês, né, acordassem, então vocês podiam ir lá no YouTube, naquelas aulas gravadas lá, que era mais interessante, entendeu? Quem entrou aí foi o Léo. Quem mais? A Rebeca e o Kelvin. Rebeca e Kelvin. Kelvin, dá bom dia. Bom dia aí. Nossa senhora, que Bom vozeirão. dia. Bom Eu não tava- dia. Eu não tava conseguindo acessar o link antes, prof. Tu é tonta. É Ô, mesmo, é professora. todo, verdade, Ilka. Bom dia para todos. Bom dia, tia Ruth. Bom dia, tia Ruth. Ela quase me deixou eu doida aqui porque não conseguia acessar. Meu Deus, agora a aula foi calma, calma, calma. É porque eu tô passando os Exagerado. slides. Aí quando eu tô passando, se todo mundo entra no mesmo horário, fica bom. Mas aí eu tô no meio do slide, eu não vejo. Verdade. Aí eles que estão falando, prof, fulano quer entrar. Aí eu saio. Vou voltar lá pros slides, viu? Aí vocês vão me avisando aí, se alguém pedir para entrar. Uhum. Ok, vamos lá. Então, essa aqui nós já trabalhamos, vamos para frente. Então, o Barroco em Portugal foi uma expressão de um homem partido entre as forças e os princípios rivais, esta vida e a outra vida, a vida espiritual e a vida material, o mundo daqui e o mundo além. Então, enquanto eu estou na Terra, o mundo material, o mundo espiritual, e o natural e o sobrenatural. Desse espírito dualista decorrem, na literatura, a sobrecarga da antítese, paradoxos e oxímoros. Na pintura, o jogo de luz e sombra, e claros e escuros. Tá? Quando a gente fala ali, na antítese, paradoxos e oxímoros são as partes lá literárias, viu? As fases literárias que a gente ainda vai estudar, tá? Na escultura e na arquitetura, a excitação dos contrastes, alto relevo e baixo relevo, formas côncavas e convexas. Isso aqui são características, tá, gente? Que é importante vocês diferenciarem como o barroco agiu em cada lugar do mundo, tá? Então, na música, em Portugal, os esquemas polifônicos geradores de contraponto e de fuga. O barroco em Portugal deixou algumas contribuições importantes para o enriquecimento das possibilidades expressivas e impressivas da imaginética, imagens, metáforas, símbolos e alegorias. Então, o barroco ele não serviu somente para as construções das igrejas, viu? Ele serviu também para o ser humano impessoalmente, pessoalmente, tá? De forma a conseguir discernir ou diferenciar as imagens, aí, as metáforas, que é a forma como as pessoas falam, né? Os símbolos, que a gente fala, os desenhos, e as alegorias, né? Em relação à estrutura, tá? Tanto das igrejas, como da religião, como das pessoas. Então, para concluir aí, o barroco desenvolveu-se em um período especial, época em que Portugal passava por momentos de pessimismo, fato que tornou a literatura barroca diferente dos clássicos conhecidos da época. No Brasil, o barroco iniciou-se a partir do ciclo do ouro, que foi a primeira escola artística que conseguiu criar expressões tipicamente brasileiras. Um fato muito importante para o começo do sentimento nacionalista. É interessante ressaltar aí que no Brasil o barroco foi tão importante porque é tão importante que hoje a gente consegue ainda nas cidades históricas visitar aí igrejas que representam isso. Mas tão importante que fez com que o nacionalismo que existia nas pessoas, né, o respeito à nação, né, a honra de morar no Brasil,
fossem colocados, fosse aflorado, né? Fosse colocado para fora. Desde aquela época o povo não gostava de morar no Principalmente Brasil, no né? Brasil. No Brasil, aham. Eu não Já gosto hoje em até dia, hoje. É, um dos nomes luso-brasileiros mais destacados foi do padre Antônio Vieira, como a gente viu, tá? Com seu sermão da Sexagésima, na qual repreende os pregadores de sua época por usarem o interesse dos homens ao invés da vontade de Deus nas pregações. Trecho do sermão da Sexagésima, no qual o padre critica todos os contemporâneos. Vamos lá. Ter nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. E ele tinha toda a razão, né? Não importa se você vai lá, você vai falar de Deus, você tem que viver Deus. Foi isso que ele quis dizer aí. Mas o Nesse... que ele estava errado, então? Hã? O que ele teve lá no início? Você falou que foi um Não, bar lá e não, ele não estava errado. Ele retratou a catequização indígena, né? ah, tá, esse bagulho que eu tava Ele, ele falava que os índios mudaram de cultura por conta de uma catequização errada, né? Porque eles tinham que ser catequizados dentro da cultura deles e não Ah, então foi ele que falou. isso. Ah, tá. Ele defendia isso, que cada Eu tô um tinha que entendendo que era viver. ele que catequizava, né? Não, ele defendia que cada um tinha que viver Deus dentro da sua cultura. Então ele começou a falar sobre isso e pregar sobre isso, sabe? Foi bom que você falou, que eu acho que outras pessoas também não entenderam bem. eu tô numa Ok? brisa de sono aqui. Eu vou voltar aqui, ó, para quem tinha perdido o início, tá? Aí o que eu vou dizer? Lá vai ficar salva a aula lá no YouTube. Quem perdeu o início da aula vai ter que subir lá para poder pegar, tá? A aula toda. Uhum. Então, só recapitulando, o Barroco foi um movimento artístico importante, principalmente na época das colonizações, né? Ele nasceu, principalmente em Portugal, ele nasceu de crises, né, renascentistas do período da Renascença que a gente estudou aí no primeiro bimestre, tá? E também porque o comércio com as Índias diminuiu. Então, assim, isso fez com que economicamente os países sentissem, e aí então onde nasceu o Barroco. Ele iniciou então no Brasil, né, na publicação do texto de Bento Teixeira, a Prosopopeia. Foi o marco do início do Barroco no Brasil. Então, no Brasil, ele nasceu com a literatura e não com a arte. Olha que interessante, né? Então, tinha dois estilos de literatura barroca, literatura, tá? O cultismo, que era a forma mais culta de se falar e de se escrever, e o conceptismo, que era a forma de se sentir, as ideias e tudo aquilo que os racionalistas defendiam, tá? O uso da razão. Então, o cultismo respeitava as normas e o conceptismo, o uso da razão, o pensamento, tá? O que era lógico. Aí nós temos o padre Antônio Vieira, que eu falei que pregava, então, e assim, ele foi um dos grandes nomes, né, desse período, porque ele defendia, né, a cultura dos povos, e aí, principalmente, ele falava que era importante viver Deus e não somente falar de Deus, tá? Então, a obra dele, do padre Antônio Vieira, é dividida em três partes. Então, são as profecias, né, as três grandes obras dele, as profecias, que eram aquelas coisas que ele dizia que poderia acontecer um dia, tá? As cartas que ele escrevia durante tudo que estava acontecendo, né? Ele escreveu 500 cartas contando o período que ele estava vivendo na época das colônias, e os sermões, que era então voltado então para Deus, né? Pregações sobre a religião, tá? Então, ali vai falar um pouquinho sobre as obras dele. O Barroco no Brasil, a gente falava que ele, então, teve início como simbologia, né? E veio destacar o nacionalismo. O Barroco, ele teve início, então, foi a sua, como que eu posso dizer? O marco mais forte do Barroco no Brasil foi na Bahia e em Minas Gerais, né? Mas o seu ponto mais forte foi em Minas, que até hoje a gente percebe que Minas tem algumas igrejas que retratam esse período barroco, tá? Aí fala um pouquinho sobre as características do barroco, né? Aqui tem um modelo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, tá? Aí fala um pouquinho aí, vocês já pegaram, acho que o pessoal que entrou depois, né? Barroco em Portugal,
que teve início, então, com um período de incertezas, insatisfação, violência, tá? Foi um período que Portugal estava passando por uma determinada crise e foi quando o Barroco, então, se instalou aí em Portugal. Aí vem as características, tá? Do Barroco em Portugal, não podemos confundir, tá? Também características. E a nossa conclusão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de igrejas barrocas, tá? Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Tá, Yes. então. Olha aí que legal, ó. Ah, quando eu fui lá pro Maranhão, tinha umas igrejas parecidas com essa aí, a grandona, Ó, abandonada. Recife Sagrado, Santíssimo Sacramento, Natal, Pernambuco, essa daí. Olha essa aí que legal. Recife, essa aí, ó. Deixa eu abaixar É legal aqui. que do nada tem um monte de Eu já prédio, fui daí do na nada de vai ter uma Recife. igreja da Idade Cuiabá da tem Pedra. uma. Vocês já foram naquela em Cuiabá? Cuiabá tem uma. Eu fui na de Recife, prof. Olha que legal, gente. Ah, a Rebeca também pediu pra avisar que o celular dela saiu, mas ela tá acompanhando no computador. Ela só não pode ligar o áudio. Tá, beleza. Ouro Preto, essa daí, ó, André. Eu fui no que era dentro da cidade, era perto da praça lá. Tem Deixa eu ver. uma lá. Eu acho que ela tava lá no início, bem no começo. Essa aqui? Não, ela tava lá no começo, lá em cima, eu lembrei dela. Olha essa aqui que bonita, gente. Redonda, ó. Bagulho muito doido. Essa aqui é onde? Deixa eu ver. É Brasil, mas não fala o local dessa aqui. Olha que linda essa aqui. Gostei. Ai, tem uma mais linda que a outra. Eu queria ver se eu conseguia ver interno. Deixa eu ver aqui. Imagens internas, né? Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês verem por dentro, aqui, ó. Isso aqui que eu queria que vocês vissem, ó. Olha o luxo dentro dessas igrejas. Era legal que o povo também era enterrado debaixo do piso da igreja, Sim, né? Como o cemitério. pagava. Isso e mesmo. enterrava lá embaixo. Eu fui a uma igreja em Campinas, prof, que tinha os corpos de uns padres e uns bispos. Sim, os ecumênicos que eles falam, né? Ficavam dentro da igreja. É. Olha aí, gente, que linda. Chapada dos Guimarães também tem uma igreja belíssima para visitação, também no estilo É barroco. aquela que fica na praça de Chapada lá? Aquela que fica na eu fui praça. também. É uma gracinha também por dentro, aquela igreja. Olha essa aqui, ó. Que lindo. Isso aqui, ó, gente, é detalhes de fio em ouro que eles falam, viu? Não é que era feito de ouro, mas eles faziam ouro em pó e colocavam na tinta, entendeu? Uhum. Aí eles falavam que eram fios de ouro. Bom, mas seria isso aí. Vamos voltar lá para nossa... Agora vocês estão me vendo. Vamos lá, então. Como tarefa de casa, né? 8h31 já deveríamos estar na outra aula. Como tarefa de casa, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer só um pequeno resuminho no caderno, né? Então, vocês vão voltar lá na aula, lá, normal, e vão fazer um pequeno resuminho aí no caderno para mim poder visitar depois o caderno de vocês, tá? Para que vocês, na hora de estudar, né, vocês tenham o conteúdo, porque a gente não tem apostila, certo? Então, é importante vocês voltem lá, ou que vocês pesquisem na internet, né? Eu já fiz um pouquinho. Então, tente fazer o que foi o barroco, como foi o barroco no Brasil, como foi o barroco em Portugal, características do barroco do Brasil, características do barroco em Portugal e uma conclusãozinha, tá? Foi isso que a gente viu aqui, ok?
Eu nem vou sair daqui, então, diretamente daqui a gente vai para... Vamos para artes agora. Não, artes não, desculpa, sociologia, né? Mentira. Sociologia, tá? Podem pegar a apostila de vocês lá, o conteúdo de vocês é estratificação e mobilidade social. Nosso primeiro conteúdo, tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês se organizarem aí. Nossa, cara, a sociologia tá grande. Podem né? conversar um pouquinho entre vocês, que eu vou bem aqui ver o que está acontecendo ali, que tá tendo PT. Ai, e aí, Cabara, como é que vocês estão? Mal. Muito bem. Entediado. Cara, tem 62 páginas de sociologia, velho. A Pouquinho. Jasmine tá dormindo de novo. Abre tudo naquela cor. Cara, tá tudo bugado naquela pessoa. Invertido também. Verdade, Vitória, verdade. Vou responder por aqui. Vitória, não vai fazer isso. Hoje eu ia Não, ter eu não vou te carro. popular. Eu só vou responder. A Vitória, qual que é aquela música que você manda? Oi, gente. Oi. Rebeca. E aí, Ana Rebeca? A Vitória, Hoje eu tô qual que é usando a música que você mandou aquele fone. dia? Que música? Aquela música lá. Vou voltar a assistir filme. Mentira. A Jasmine tá dormindo. É, né? Eu sei essa, né? Um soninho. Tava só no Netflix. Tu vai me responder no WhatsApp, Vitória. Tô indo. Ah, dá pra botar rec pra ela falar feio. As drogas Não, estão o Gabriel surtindo Pensador. efeito já. Legal. Voltei. Vamos lá, então. Podia ter ficado lá um pouquinho. Rápido. E mobilidade social. Tira esse caramba aí, por favor. Quer dar um oi? Vem cá, então, vocês não enxergam aí, não. Opa, lá, ó. Lá em cima, ó. Dá oi. Oi. Oi, Alice! Ai. Olha lá, ó. O Léo te dando oi lá embaixo, ó, com sono. O Léo tá dormindo ainda. O Léo tá Vamos pra lá, bem deixa eu diferente de dar. ontem, né, Leonardo? Oi. Mas eu ia te falar pra Quê? você ir fazer O que é que você disse? Vamos lá. Estratificação e mobilidade social. Todos aí têm a apostila? Sim. Então vamos lá, abram na página 4. Vamos lá. Estrutura social. André, começa a leitura aí para mim, por favor. Nossa, estrutura que eu tô aqui. Vamos lá, precisa acordar mesmo. Estrutura social. Pessoas juntas na Índia, na China, na América, na Grã-Bretanha são iguais. A sociedade europeia, século... Ai, meu Deus do céu. 12. 12, obrigado, professora. É igual à sociedade europeia do século... 16 e 20. Obrigado, não sou bom no número com logicamente que não. As sociedades possuem estruturas diferentes. A formação das estruturas sociais, independente de cada indivíduo, independente da vontade das pessoas, ela é formada alegoricamente sem um único planejamento. Por estrutura social, entende-se todo o conjunto de classes, camadas e grupos sociais e o sistema das suas interações. Pode-se dizer que a estrutura social é o sistema de estratificação socioeconômica que envolve instituições sociais ou outras relações padronizadas entre grandes grupos da sociedade, ou seja, na compreensão de macroescala, com a partícula estrutural organizada. A sociedade procura entender a ação dos indivíduos e, nesse caso, a sociedade transcende o indivíduo, pois é independente dele. Para melhor compreensão da sociedade em microescala, a estrutura social pode ser descrita como normas
de forma ou comportamento de indivíduos pertencentes André, ao sistema social. Oi? pode continuar lendo até do outro lado lá, tá? Indivíduos, tá? Até Depois eu onde? faço a explicação. Tô meio perdido aqui. Pode ler até indivíduos do outro lado. Aí depois eu faço a explicação geral, tá? Basicamente A tá antes estrutura daquela primeira imagem. tá. Entendi agora. Tá. A estrutura social pode ser descrita como normas de formas de comportamento dos indivíduos pertencentes a um sistema social. Nesse caso, analisam-se as ações dos indivíduos, buscando entender como elas determinam a estrutura da sociedade. Por essa perspectiva, o indivíduo produz a sociedade. Max Weber é o principal teórico e representante dessa teoria social. Uma referência de estrutura social pode ser a de estratificação social, que se reporta aos indiferentes estratos ou níveis de divisão da sociedade. A estrutura social podem influenciar sistemas sociais importantes, incluindo o sistema econômico, legislativo, político, cultural, familiar e religioso. O sistema social é o sistema central que envolve os vários sistemas, quando os indivíduos que compõem a sociedade se relacionam entre si. Engendraram as estruturas da sociedade que, por sua vez, também determinam as ações dos indivíduos. Engendram, tá? Engendram. Ai, vamos lá então. Então, estrutura social. A gente sabe que o que compõe essa estrutura social são todos os grupos da sociedade. Então, família, amigos, trabalho, índios, gangues, todos os grupos sociais que vocês imaginarem, eles formam, então, a estrutura social de algum lugar, certo? Não tem nenhum tipo de exclusão, tá? Todos aqueles que, juntos, né, tentam fazer a sociedade se modificar, não importa se de uma maneira positiva ou negativa, eles também fazem parte, então, dessa estrutura social, tá? É claro que aí no texto diz que a sociedade ela vai modificando o grupo, né? E o grupo também modifica a sociedade. Depende do peso que o grupo tem. O que é isso aí, hein, Léo? Quem tá dormindo aí é um bebezinho. Que bebê é esse, Isso é uma Léo? boneca. Uma boneca? Uma boneca. Ih, rapaz. Vamos lá, E então. tá à venda por $400. Tomar banho, que boneca cara da pega. Eu tenho 2 bonequinhas aqui em casa, tá bom já. Não quer ter uma com a cara do capeta, não? Não, quer não. Vamos lá, gente. Então, de uma forma geral, segundo a sociologia, o que seria estrutura social, então? A estrutura social, então, é todo o conjunto das classes, todas as camadas e todos os grupos sociais e os sistemas dessas camadas, segundo as interações que elas têm dentro da sociedade. Então, todos os grupos, todas as camadas, né? Todos os tipos de base social, elas integram, então, uma estrutura social, né? Segundo o verbo, então, a gente ainda vai falar sobre isso, desculpa, vocês não leram aí ainda. Agora que o Vitor Bueno tá entrando, ó. Tá, então continua a leitura, Léo, vai. Em toda a sociedade. Em toda a sociedade, o conjunto de seus membros exerce papéis sociais expressos por expectativas de comportamento. Assim, a expectativa em relação à atitude ao comportamento de um médico difere da expectativa em relação a um policial. O papel social de um pai é diferente do papel social de um político. Todos os membros de uma sociedade se aceitam levando em conta uma estrutura social, uma estrutura normativa aceita pela coletividade. Segundo Max Weber, as estruturas sociais podem ser modificadas, se necessário para isso, alteração nas normas, nas regras, no comportamento ou na base econômica e política de uma sociedade. Exemplos disso são as transformações políticas e econômicas que surgiram na Idade Média.
que foram responsáveis pela modificação das estruturas rurais, dando origem à sociedade industrial. Foi Max Weber quem compreendeu a estratificação com possibilidades de mudança social. Assim, as transformações políticas e econômicas surgiram na Idade Média foram substituídas pelas estruturas da sociedade industrial. Pronto. Então ali ele confirma, né? O Weber confirma que a estrutura social, né? Ela pode ser modificada então pelo meio, certo? Então, antes das revoluções industriais, as pessoas viviam o quê? No campo, nas cidades, o serviço era comércio, né? Era agricultura, era pecuária. Então veio a industrialização e aí passou-se então o serviço nas fábricas, nas indústrias, né? E aí a realidade dessa sociedade começou a mudar, a estrutura mudou. E as pessoas também tiveram que se adaptar a essas mudanças. Então, ele só vem novamente reafirmar que o meio em que nós estamos inseridos, esse meio vai nos modificando, né? Apesar de às vezes a gente pensar que a gente não é modificado pelo meio, mas chega numa certa idade que a gente vai perceber, nossa, como eu mudei. Eu não era assim, eu vou mudando, eu vou amadurecendo, eu vou me adaptando às situações. Então, sim, o meio modifica o homem e o homem modifica o meio através das suas ações. Como o homem modifica o meio? Transformando esse meio, né? Então, hoje, se nós o homem somos... modifica o homem. O homem modifica o homem também, tá? Mas o o meio... modifica o meio modifica o homem. Sim, o homem modifica o homem, com certeza. E assim, ó, quando o homem modifica o meio, quando, por exemplo, eu quero construir uma usina hidrelétrica, né? Então, eu vou modificar todo aquele ambiente para a construção, para a adaptação daquela usina. Então, isso vai danificar, vai ter pontos positivos e pontos negativos, né? Então, vai ter morte de várias espécies de animais, alagamento, pessoas vão ter que sair da onde moram, se mudar para outros lugares, né? Porque aquela parte onde eu vou construir minha usina, ela vai alagar, então várias pessoas vão ser prejudicadas com isso, certo? Lado positivo, vai gerar mais energia, né? Então vai diminuir a dependência de energia no país e tal. Então sempre tem pontos positivos e pontos negativos, dos dois lados da história. Então por isso que o importante sempre é ouvir os dois lados antes de dar uma opinião pronta sobre qualquer tipo de assunto que a gente vivencia na sociedade, certo? Às vezes eu vejo pessoas que tão rapidamente criticam ou dão opinião sobre a vida de outras pessoas sem saber nem conhecer a realidade, né, da vida dessas pessoas. Então, assim, a gente sempre tem que aprender a ver os dois lados da moeda e, na verdade, a nossa opinião nem sempre é importante, né? A gente que acha que é importante, mas às vezes nem é importante. O melhor, às vezes, é sempre ficar quieto, né, e manter-se do seu lado mesmo, tá? Alguma dúvida aí? Não. Então, eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês responderem a 1, a 2 e a 3 aí. Vamos lá. Vou bloquear meu telefone, meu microfone aqui para vocês conversarem entre si. Vamos lá, vamos ver se... Bom. Que virar. Tá travando aí, gente? Ok, vamos lá então. Por estrutura social em... Não teve 5 minutos não, prof. Espera aí. Bora, gente! Ai, ai, ai. Calma, prof.
O meu voltou de boa já. É pra fazer a atividade? Porque o meu tava travado também. Não, terminei. É para fazer a 1, a 2 e a 3. Ai, meu Deus. Vai lá, André, o que você colocou aí na 1? Opa. Travou, André? Léo, você já fez a 1? Prof, tá travando. A 1 eu já fiz, já. Tô finalizando a 2. Tá Assim. travando. Só que não é pra mim aqui, não tá, não. Tá travando na internet de vocês aí? O André tá Pra mim travado. também tá normal. A minha travou um pouco antes, mas agora A está minha boa, mas também. o André tá travado. O Pra André, mim também o André tá tá travado. O André foto tá, do mas André aqui. eu acho que é a internet dele lá. Realmente. Agora já tem que fazer montagem. Dá pra dar outra figurinha com essa bagunça. Interessante. Agora estou vendo, pode falar? É, ele caiu. Ele saiu e vai entrar novamente, com certeza. Quem vai ser essa? Essa é ninguém, né? Tá muito feio. Ok, Léo, fez a 1? A 1 é a letra A. Isso mesmo. Por que você acha? Como você descobriu que é A? Porque está igualzinho ao que está no texto. Cadê o pé? Tá, né? Tá fácil de responder esse daí. Mãe, cadê o pé? Sai daqui o pé. E a 2, as estruturas sociais podem sofrer diversas modificações. Que fatores impulsionam as modificações da estrutura social? Alteração nas normas, nas regras do comportamento na base econômica e política de uma sociedade. Isso mesmo, exatamente isso, então. Alteração nas normas. A internet caiu aqui em casa. Eu percebi. Então, número 2, André, nós estamos no número 2 já. A número 1 é letra A, tá? Acertei. Ok. Número 2. Então, é a modificação das normas, né? Alteração no comportamento, na base econômica e a política de uma sociedade, tá? Tá aí no texto essa resposta também, viu? A 3. As estruturas sociais podem influenciar sistemas sociais importantes, incluindo o sistema econômico, legislativo, político, cultural, familiar e religioso. Quando os indivíduos que compõem a sociedade se relacionam entre si, engendram as estruturas da sociedade, que, por sua vez, também determinam as ações dos indivíduos. Isso ocorre por quê? Essa eu não sei. O sistema social é o sistema central que envolve os vários sistemas. É a letra Isso A. mesmo, tá lá em cima, lá onde você leu, André, ó, lá no finalzinho, em cima da imagem lá, ó. O sistema social é o sistema central que envolve os vários sistemas. Tá? Lembra que você não conseguia falar a palavra engendram lá em cima? Pois é, tá aí a resposta. A letra A. Oi. Milk, na pergunta 2, movimentos sociais também pode entrar na resposta? Pode, sim. Ok, então tá bom, obrigada. Eu vou. Galera, 8h51, vamos finalizando por aí, que daqui a pouco o professor precisa de vocês liberados para poder mandar o link para a próxima aula, tá? Ficamos aí na página 5, então, marquem aí. Passa rápido, né? Parece que aqui passa mais rápido, né? Eu acho que é porque é menos tempo também. Não, é 1 hora de aula. As aulas. Não é não, tem aula que na escola é só meia hora de aula, 45 minutos. Mas tá bom. É mais demorado. Pode desligar, prof? Ó, eu vou parar de gravar aqui e vocês podem ir saindo. Beijinho, tá? Até a próxima aula. Beijo, tchau. Quem sair por último é gay. Tchau.